dia, mulheres S! Bora começar o nosso Chá das 3 mais do que especial às 9 horas da manhã. De onde que eu tirei isso? De vocês que votaram e falaram que era melhor a live de manhã. E essa live de aniversário. Hoje é meu aniversário? Não, meu aniversário é amanhã. Mas hoje à noite eu vou estar indo para um retiro, né? Para o encontro com Deus. Eu vou ministrar lá, servir nesse encontro. E vou passar os 3 dias, né? Provavelmente sem contato social e virtual com as pessoas. Então eu decidi fazer essa live porque eu queria passar aqui com vocês. Seja bem-vinda, Keren, Ruth. Sejam todas bem-vindas, mulheres. É uma honra ter vocês aqui no meu aniversário. Confesso pra vocês que esse toquinho do parabéns na orquestra, gente, assim, é o meu preferido. É o meu preferido. Obrigada, Keren. Eu recebo em nome de Jesus. Já quero deixar aqui registrado que eu ganhei 2 presentes ontem, chegaram aqui na minha casa. Esse livro, Ela, a imagem dele. Eu tô louca pra me ler, da Francine. E esse aqui, ó, A Honra do Rosa. Gente, as pessoas, né, pediram pra mim não falar o nome, mas eu queria deixar registrado. Muito obrigada. Deus abençoe, assim, tremendamente, né? Aumenta, multiplica aí. E eu me senti muito honrado com o presente de vocês, tá bom? Então, obrigada mesmo. Bom, gente, deixa eu aqui convidar as minhas amigas. Vai convidando as suas aí também pra gente começar a nossa live. Hoje, vocês votaram lá também, né? E aí, hoje eu vou falar sobre alguns aprendizados. E aí, eu vou trazer um conteúdo aqui, gente, que vocês vivem me pedindo. E eu tô devendo pra vocês. Eu não quero entrar na minha nova fase devendo muita coisa pra vocês. Então, eu vou pagar. É uma teoria filosófica. Mas vai ter Bíblia, né? Mas é uma teoria filosófica. E eu preciso que vocês tenham esse conhecimento pra gente definir aqui os nossos próximos passos, tá bom? Então... vai aí convidando as amigas, deixa eu ver se tá aqui. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, né? Então a gente pode começar. Hoje o texto que eu quero trazer de início aqui pra vocês tá lá em Salmos. Eu acho que é a primeira vez que eu falo de Salmos por aqui, né? Salmos 90. É um texto bem conhecido, mas hoje eu quero trazer ele aqui pra vocês. Salmos 90, no versículo 12. Hoje eu tô com a Bíblia do Guerreiro, é a Bíblia do meu filhote Davi. Ela tá com a tradução Ara, tá? Ela tá com essa tradução. Então vamos lá, ela é focada em guerra espiritual, gente, por isso que é a Bíblia do Guerreiro. Vamos lá, Salmos 90 no versículo 12. Fala assim, ó: Ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Em algumas traduções, esse versículo está no plural. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Esse salmo aqui, se não me engano, ele é de Davi também. Não, ele é de Moisés. Moisés, ó, pra você ver, né? Ele é de Moisés. E aqui Moisés tem um pedido claro. Ele queria que o Senhor ensinasse ele a contar os dias. Contar os dias não é 1, 2, 3, 4, 5, né, gente? Contar os dias seria encontrar significado a cada dia. Que ele pudesse contemplar os dias. Que o dia dele deveria ser com propósito, com objetivo, com direcionamento. Então, me ensina a contar os meus dias. Me ensina a perceber os meus dias de maneira que eu alcance o quê? A sabedoria. Me ensine a perceber os meus dias, porque eu quero alcançar sabedoria. Eu não sei você, mas a maioria dos meus dias é um dia tão corriqueiro, que eu chego no final do dia e falo assim, ufa, graças a Deus que acabou. Do tipo, amanhã tem mais, né? Por quê? Porque foi um dia que eu não consigo enxergar quais foram os aprendizados, quais foram os princípios, quais foram as minhas vitórias ali. Quais foram as mudanças espirituais, corporais, enfim, físicas, né, materiais que eu tive naquele dia. Foi um dia meio que inútil. Então aqui Moisés está falando como Senhor, me ensina a contar os meus dias, a vivenciar os meus dias, a ponto que eu chego no final do dia e falo, nossa, eu tô um pouquinho mais sábio. Nossa, aconteceu isso, mas eu agi de forma diferente. Nossa, eu evitei aquilo, porque eu tomei novas posturas. Então, essa vai começar, né? Ser a minha oração. Senhor, me deixa perceber os meus dias de uma maneira que eu me torne mais sábio. E abrindo com esse versículo, hoje eu queria contar pra vocês, eu queria compartilhar com vocês alguns estudos que eu tenho feito já há bastante tempo. E é nenhuma teoria, é uma teoria filosófica. Nada tem a ver com a Bíblia. Mais uma vez, nada tem a ver com a Bíblia. Porque daqui a pouco você vai falar, porque a Letícia falou que está na Bíblia. Não está na Bíblia.
tá? Tá na filosofia e na psicologia. Na antropofísica, pra falar a verdade. E é uma teoria que eles, enfim, que um cara austríaco desenvolveu, e ele fala sobre o nosso estilo de aprendizado. Ele fala que como que o ser humano aprende, né? Então, olhando para esse versículo, e Moisés pedindo ao Senhor que ele aprenda a contar os dias de maneira sábia, eu entendi que esse estudo daria muito certo aqui pra gente, tá bom? Então, essa é uma teoria, só deixa eu conferir o nome dele aqui, gente, porque eu sou péssima em nome estrangeiro. Eu não sou das que tem muita muita familiaridade com o nome estrangeiro, mas eu acho que é Ruffert, não tem assim. Assim que eu achar aqui, eu falo com vocês. E é uma teoria, um filósofo, Rudolf, não sei, Steiner. Ele é um filósofo, ele é um educador, tá? Ele é austríaco. E ele viveu de 1861 até 1825, né? 925. E ele desenvolveu essa teoria dentro da antropofísica. Qual que era a linha? O que ele estava estudando? Ele estava estudando como que o ser humano aprende. Como que ele interage com a vida enquanto ele evolui, enquanto ele cresce. Seja bem-vinda, só. Falou um salmo. É verdade, eu falei Salmos 1 outro dia, verdade. Não, é Salmo 1, né? Salmos 1 é igual a Gênesis 1, gente. Eles estão ali caminhando lado a lado, né? Então ele desenvolveu essa teoria. Essa teoria chama Teoria do Centênio, tá? Ele dividiu o aprendizado humano e ele observou que todas as vezes que virava o ano do 6º para o 7º ou do 7º para o 8º, havia uma mudança nesse comportamento. Havia ali uma mudança cognitiva, uma mudança física, uma mudança emocional, uma mudança psicológica, né? Então ele começou a estudar isso e ele reuniu ali algumas características que ele vê. Então, na pesquisa dele, ele diz que a cada 7 anos o ser humano, ele passa de fase, ele muda de fase. Ele entra num novo ciclo de aprendizado e naquele novo ciclo ele leva em considerações coisas totalmente diferentes. E aí ele fez o estudo dele todo baseado nisso, tá? Letícia, você acredita nisso? Acreditar igual eu acredito na Bíblia, não. Eu consigo encontrar algumas correspondências bíblicas sobre esse assunto que ele fala? Sim, mas eu não quero de forma alguma ter que mutilar versículos bíblicos, tirar textos dos contextos para falar que isso é verdade, tá bom? A palavra do Senhor deixa bem claro que Deus limitou o tempo do homem em 70 anos. Deus deixa bem claro nas leis de Moisés. Deus deixa bem claro nas leis de Moisés que a cada 6 anos de trabalho na terra, o 7º a terra deveria descansar, né? Deus deixou também bem claro que depois o ano do jubileu é depois de 49 anos, ou seja, 7 vezes 7, né? É o ano do jubileu, e aí um monte de coisa muda no ano do jubileu. O Deus criou, né, o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou, mas eu não quero fazer recorte nenhum na Bíblia pra falar que essa teoria do cara tá certo, tá bom? Isso aqui é filosofia, isso aqui é estudando humano. Por que eu entendo que pode sim ter uma correspondência com Deus? Porque tudo que o homem cria, tudo que o homem inventa, tudo que o homem descobre, gente, veio de Deus. Deus criou o homem. Então toda a inteligência do homem, todo o avanço do homem, toda a tecnologia do homem, ela tem um cunho na criação de Deus. Por causa disso, tudo que o homem cria é de Deus? Não, né, gente? Porque o homem cria um monte de coisa aí pervertida, né? Mas ela tem sim alguma base ali, tá? Mas eu não quero recortar texto nenhum pra falar que não é. Isso aqui é um filósofo, é um estudioso. Ele estava estudando como que o ser humano aprende, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então vamos lá, e ele fala o seguinte, que a pessoa dos 0 aos 7 anos, né, a criança ali naquela fase que ela tem de criança, o lugar dela é na família. As pessoas que ela olha em volta são familiares. Ela nasceu fisicamente, né, ela veio a esse mundo fisicamente, e ela tá mudando a sua estrutura física. Mãe de pequena que sabe, né, a gente compra uma roupa lindinha, se demorar a usar, acaba perdendo, né, por quê? Porque eles crescem muito rápido. A ideia que elas têm da vida é que a vida é boa,
que o mundo é todo bom. E é a parte da nossa vida que a gente aprende sobre valores, que a gente aprende sobre princípios. A gente começa imitando as pessoas. O nosso senso moral, né, é ali daquela convivência. Então, se você tem uma família estruturada, o seu senso moral vai ser um. Se tem uma família disfuncional, o seu senso moral vai ser outro, tá? É nessa idade também que a gente cria uma confiança básica. Por isso que os estudos comprovam que meninos na idade de 7 a 9 anos são muito mais propícios a abusos infantis e sexuais. Porque nessa idade de 7 a 9 anos, eles confiam. Eles confiam em qualquer um e eles têm o hábito de acreditar nas ameaças. Então, se uma pessoa fala assim, não conta pro seu pai não, porque senão você vai acontecer isso e isso com vocês. Eles confiam que aquilo vai acontecer, por isso eles não contam. Então, é uma idade que a gente precisa ficar de olho, tá, gente? Dos 7 aos 9 anos por causa disso, porque eles confiam muito. Sejam bem-vindos, todos vocês estão entrando aí. Então essa teoria conta isso, do 0 aos 7 anos. Depois dos 7 aos 14 anos, aí o nosso mundo muda. A gente sai ali daquele seio familiar. E só voltando no 0 a 7, a gente tem um episódio na Bíblia que é muito interessante isso. A Bíblia fala que quando Isaac desmamou, Abraão fez uma festa. Aquela época, gente, as crianças desmamavam em torno de 7 anos, tá? Durante 7 anos eles viviam ali debaixo da barra da saia da mãe. Quando eles faziam 7 anos, eles saíam pro campo com o pai, né? Então, se era lavoura, eles iam trabalhar na lavoura. Se era com animais, eles iam aprender a cuidar de animais. Então, os 7 primeiros anos, eles ficavam ali em casa com a mãe. Mas depois do 7º ano, ele saía já para as viagens com o pai. E diz a palavra do Senhor que Abraão estava fazendo uma festa para Isaac, né? Para comemorar o desmame. Para comemorar que a partir de agora ele ia andar com o próprio filho. E Ismael tira sarro do menino, né? E ele zoou o menino ali. E aí tem aquela pendenga danada que Sara manda Agar embora e Abraão acaba mandando o Ismael embora. Então, olha pra você ver, Ismael tava ali na adolescência e Isaac tava ali saindo, né, do período de criança e deu esse PO aí, né? Então a gente consegue encontrar essa história na Bíblia por volta dessa idade. E aí, no 7 para 14 anos, o mundo da criança aumenta. Então agora não é só a família, não é agora só o lugar onde o pai e a mãe ficam. Esse lugar ele aumenta e ele é o lugar da escola, né? E aí eu quero que você comece a pensar aí como foi pra você na escola, né? E aí é um nascer emocional. É ali que você começa a entender o que é inveja, você começa a ser zoado pelas pessoas muitas vezes, né? Eu sofri bullying, gente do céu. Todo ano eu sofria bullying. Eu parei de sofrer bullying quando eu fui pro 2º grau. Assim, aquele bullying descrachado, né? Depois que eu fui pro 2º grau, eu já tava com o quê? 14 anos. 14 para 15 anos. Então, quando a criança tá quando nós estamos, né, nessa idade de 7 a 14 anos, a gente olha o mundo e, nossa, é tudo muito novidade, a gente acha tudo muito bonito, a gente tá amadurecendo psicologicamente, a gente tá aprendendo ali a lidar com as emoções, né? Então, o nosso mundo expande um pouquinho. Quando a gente chega no 14 ao 21, expande mais um pouco, porque agora, além da família e da escola, nós temos os nossos melhores amigos. A gente escolhe uma turminha para participar. Ou não é escolhido para essa turminha, né? E aí você acaba se isolando e ficando sozinho. Então, ali começa a nascer a sua identidade. Você começa a se identificar com o tipo de pessoa que você quer, que você quer ser. Você quer reafirmar o seu eu, você quer mostrar quem você é. E tudo que você olha, você entende que o mundo é verdadeiro. É por isso que nessa época, normalmente, né, eu não sei, conta aqui pra mim se você foi uma adolescente rebelde. Eu fui uma adolescente rebelde, porque eu queria de todas as formas ser totalmente diferente da minha mãe. Eu não queria ter semelhança nenhuma com ela. Então aí, né, eu ia contra aquilo que ela pregava e aí acabava sendo a filha rebelde por causa disso. Mas, e tudo era verdadeiro, ou seja, minha mãe não sabia de nada, meu pai não sabia de nada. Quem sabia era o meu coleguinha. Quem sabia era lá a menina da revista que falou não sei o quê. Quem sabia, entende? Então a gente acredita muito mais no outro do que no dentro. É uma fase que a gente começa a ter uma crise mesmo, né, de identidade. Com quem que eu quero parecer? Que tipo de roupa que eu quero vestir? Que tipo de música que eu quero vestir? Que tipo de livro que eu quero vestir? E eu me lembro bem que nessa época eu me formei como a maior mentirosa que já existiu na família. Foi nessa época eu criava muitas histórias para mim mesma.
Eu criava história para os outros. Por quê? Porque eu não queria viver a vida que eu tinha. Eu não queria aceitar a vida que eu tinha. E por que eu tô trazendo esse conteúdo? Porque esse conteúdo, ele mostra muita coisa sobre você. Se você parar e pensar, começar, olha, o que aconteceu na minha vida de 0 a 7 anos? Quais foram as minhas experiências marcantes? O que eu vivenciei nessa época? Você consegue encontrar ali padrões de muitas vezes de coisas que você faz até hoje, ou de coisas que você não experimentou por causa disso. Se você começar a olhar ali na minha escola, a entrada na escola, como que foi? Eu era uma boa aluna? Não era? Eu levava para casa feita? Eu não levava? Eu tinha gente para ajudar no trabalho? Eu não tinha? Todas essas coisas foi construindo a mulher que você é. Todas essas coisas fazem parte da sua história. Então por isso que Moisés fala assim, me ensina a contar os meus dias para que eu me torne sábio. Me ensine a visitar aquilo que eu vivenciei para me tirar o quê? Sabedoria. Me ensine a ver com outros olhos e tirar dali conhecimento, tirar ali amadurecimento, tirar dali avanço. Então é necessário sim a gente olhar para parar, olhar para trás e ver o que aconteceu, por que aconteceu, como que eu me senti, o que aquilo ocorreu. Para quê? Pra gente se tornar mulheres mais sábias. De repente você tá tendo um comportamento repetitivo na sua vida por uma coisa que aconteceu quando você tinha 7, 8, 9, 10 anos e você naquela época não soube lidar com aquilo e aquilo criou um caráter em você e você acaba avançando com isso. Quando eu era pequena, eu era muito alta. Hoje em dia eu não sou não, mas naquela época, para aquela idade, eu era aquelas filas que fazia, eu era sempre a última. Gente, isso pra mim era horror, porque eu não queria ser a última, eu queria ser a primeira, eu queria dar a mão pra professora, aquela coisa toda. E por ser muito grande, muito desproporcional, eu vivia batendo nas coisas. Eu vivia roxa, com o pé roxo, com a perna roxa, com a cintura roxa, porque eu já dava altura pra bater em certas mesas. Gente, eu vivia roxa. E todo mundo, nossa, essa menina é muito estabanada. Eu ia lavar copo de vidro, eu quebrava os copos de vidro todos da minha mãe. Teve uma época que minha mãe só tinha um copo de plástico, porque a Letícia quebrava todo o copo de vidro. E aí ela é estabanada. Essa menina é estabanada. Gente, eu fui crescendo, entendendo que eu era estabanada, que eu era bagunceira, que eu era essa pessoa desorganizada. E eu cresci isso. E aí, o que aconteceu? Eu queria reafirmar aquilo em todo... Se eu sou uma estabanada, se eu sou distraída, se eu sou destrabalhada, eu precisava comprovar isso de alguma forma. Então, na minha cabeça, pra que eu vou arrumar o meu quarto sendo que eu já sou bagunceira? Pra que você entende? Eu criava isso na minha cabeça. Por que eu vou querer isso ou isso ou isso? Coisas, eu só comprava coisas de plástico. Gente, eu nunca tive... eu demorei a ter um perfume coisa de vidro, porque na minha cabeça, se eu tivesse um perfume de vidro, eu ia quebrar ele. Então, olha pra você ver, um comportamento que eu tinha devido ao meu tamanho, devido ao meu físico, fez com que as pessoas me enxergassem daquela maneira e eu comecei a produzir comportamentos daquela maneira. Hoje em dia, eu não gosto, tá, gente? Eu tenho porque é necessário, mas eu não gosto, por exemplo, de vasilhame de plástico na cozinha. Não gosto, porque a minha vida toda tinha de plástico porque a Letícia quebrava. Hoje eu gosto de tudo de vidro. Pergunta se quebra. Não quebra. Não, raramente, né, gente? Mas muito, muito raramente. Eu tenho coisas do meu casamento, de 15 anos atrás. Eu herdei presentes, assim, de porcelana da avó do Eduardo. Então, assim, eu uso, eu coloco, né, no dia a dia. Ou seja, eu entendi que eu não precisava ser aquela mulher. Então, quando você olha pra trás, sabe, né, desses aprendizados que eu tô dizendo, e olha pra sua vida, você pode tomar decisões diferentes. Você pode tomar um novo posicionamento. Você pode ser uma nova mulher, tá? Por isso que é importante a gente ter esses conhecimentos. Então, vamos voltar lá. De 14 aos 21, você tá querendo reafirmar quem você é. E aí você tem esse amadurecimento social, né? Você começa a sair, a estar em outras rodinhas, enfim. E começa também essa crise de identidade, quem eu sou ou quem eu quero ser. Quando você chega do 21 ao 28 anos, você tá pronta para experimentar as coisas. Você já é de maior, né? Então você pode experimentar as coisas. Mas você vai experimentar também o quê? As consequências daquilo que você experimentar. A sua busca é por isso, por prazer, por ver os seus limites, né? Vivenciar esse mundo todo que tá aberto aí para você. E achar um lugar para você pertencer.
É nesse momento que muitas vezes a gente sai, a gente trabalha, a gente viaja, a gente conhece, né, namora, e aí a gente quer essa busca, tá? E agora quem eu sou? O que eu vou querer ser, né? Mas também acontece aí, pode acontecer ainda o restante dessa crise, né? De identidade, de experimentação. Ok, eu não quero ser igual aos meus pais, ou eu quero ser igual aos meus pais, mas quem eu sou no mundo? Então ocorre isso, dos 21 aos 28 anos. Quando você chega dos 28 para os 35, ocorre outra crise, mas é uma crise de talento, de habilidade. Do tipo, eu sirvo pra quê? Eu vou trabalhar com o quê? Eu sou boa em quê? Então começa uma fase mais racional. Naquele momento você começa a querer conquistar coisas. Você sai daquilo, você experimentou várias coisas e agora você decide. É uma fase de decisão. Você começa a questionar e se organizar para você ter aquilo que você deseja. Então nesse momento as pessoas, por exemplo, se era uma pessoa que entrava e saía de emprego, nesse momento não, ela já vai entrar no emprego, vai ficar. Se era uma pessoa que entrava e saía de igreja, agora não, ela vai procurar ali uma igreja que ela vai ficar mais tempo, né? Então ela vai começar a criar ali alguma base. Tá fazendo sentido? Vai me contando aqui, gente. É uma pergunta que sempre me dá quando eu dou essa aula. Letícia, mas comigo não foi assim. Tá tudo bem. Isso aqui é um estudo. Isso aqui foi várias pessoas que ele observou. Mas isso pode ter sido diferente pra você. Até mesmo pela sua estrutura familiar. A sua estrutura mesmo de ambiência. Ou de onde que você tava, né? Tem pessoas aqui que com 21 anos já sabia quem era, o que queria, o que ia fazer. Porque a vida precisou de amadurecer, né? Então, não leve esses números tão a sério, não. Leve mais essas fases. Ok? Tamo junto? Beleza. Quando chega de 28 ao 35, o que acontece na nossa vida? A gente se torna uma pessoa mais racional, né? Porque a gente tá começando a construir ali um lugar. Então, dos 35 aos 42, o que a gente faz? A gente vai conquistar esse lugar. A gente vai firmar as estacas. A gente vai estar o quê? Mais consciente. Tá? Quando a gente chega nessa fase da vida, a gente começa a questionar a gente mesmo, mas não mais o mundo. Por quê? Porque a gente está conquistando aquele lugar. Então, normalmente, a pessoa com 35 e 40 anos é uma pessoa que já casou, é uma pessoa que já está com filhos, é uma pessoa que está tentando construir ali um ambiente familiar, um ambiente seguro. Um ambiente seguro. Aquela coisa da experimentação, não. Agora ela já tá começando a alinhar mais. Ela começa a ter mais habilidades sociais. Então faz parte de um grupo da igreja. Já vai pra escola dos filhos, né? E tal. Começa a criar aqueles grupinhos de casais que sai todo mundo junto, sabe? Você começa a criar ali uma tribo onde faz parte da vida que você tá levando. Faz parte da conquista que você tá levando. Nessa fase, normalmente, você acaba se separando dos amigos de infância, dos amigos de adolescência. Se eles não estiverem vivendo a mesma fase que você está vivendo, isso pode acontecer. Por quê? Porque você está consolidando algo que pra você é essencial, né? Mas aí você pode sofrer de uma crise de autenticidade. Você olha para um lado, olha para o outro, meu Deus, mas será que era isso aqui mesmo que eu queria? Será que quando eu casei, quando eu tive filho, será que era esse tipo de vida mesmo que eu queria? Meu Deus do céu, por que eu não fiz outra faculdade? Será que eu sou quem eu deveria ser? Conta aqui pra mim. Aí, ó, estou na fase 5. Na verdade, que é a quarta que foi assim. Aí, tá vendo? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Então você tá nessa, né? Pois é. Dependendo daquilo que a gente vive, por exemplo, uma pessoa que casou nova, né? Ela tem essas fases aqui tudo abreviadas, né? Porque o senso de responsabilidade num casamento é totalmente diferente, né? Então, pode acontecer isso mesmo, tá? Na idade você tá numa fase, mas na fase da vida você tá em outra fase. Então, beleza. E aí chega, você com 42 a 49, né? Você ainda tá vivendo essa crise de autenticidade, quem eu sou, o que eu quero deixar pro mundo, como que eu quero ser lembrada. E aí é uma fase que você tem liberdade pra pensar. É uma fase que você quer uma respostas pra você mesmo e você só faz aquilo que é essencial. Você começa a desenvolver habilidades, né, de conceituais e altruístas. Nessa fase, gente, é muito gostoso, porque pensa comigo, você já criou uma vida que você imaginou que você queria, você já tem um pouco de sabedoria de saber quais deveriam ser as suas próximas escolhas, né? Você tem uma liberdade maior, né? Porque provavelmente agora não tem um pai e uma mãe falando com você, não pode fazer, né? Porque você tem uma liberdade maior pra pensar, de refletir sobre a sua vida e querer essas respostas pra você. Será que eu tô vivendo uma vida digna de ser vivida? Será que eu tô construindo um legado que é mais do que lavar, passar, cozinhar, cuidar de menininha na igreja todo dia? Você começa e será que essa sou eu? O estilo de roupa que eu uso, será que é esse mesmo? O jeito do cabelo?
Se você puder fazer um levantamento, a maioria das mulheres, depois dos 40 anos, ela cria essa coisa do estilo novo, corta o cabelo, alisa o cabelo, passa por transição. Por quê? Porque ela tá em busca de autenticidade. Até agora eu fiz tudo aquilo que todo mundo esperava de mim, mas a partir de agora eu posso mudar, né? E aí cria-se esse movimento de autenticidade, né? E essa crise também de autenticidade. Eu não sei, eu acho que eu tenho alunas até com 67 anos, então eu só vou até aí, tá? Do 49 a 56, a mulher já tá numa fase mais inspiradora. Ela quer sentir as coisas, ela quer entender que aquilo que ela tá fazendo realmente vale a pena. Ela muda ali alguns valores e ela faz aquilo que é necessário. Ela tem uma visão mais holística. Holística aqui, gente, é uma visão do todo, mais sistêmica. Ela não olha, eu vou fazer isso porque eu quero ganhar dinheiro. Ela pensa assim, não, eu vou fazer isso, eu vou ganhar dinheiro, ok. Mas vai atrapalhar a minha vida que eu tenho? Vai atrapalhar o meu tempo livre? Sabe, ela tem outras coisas para levar em consideração. Então ela não faz por fazer, ela faz aquilo que é necessário. Você já passou por isso, né, Pri? Pois é, minha filha. Tamo juntas, gente. Aí com 56 aos 63 é uma fase mais intuitiva. Você tem liberdade de querer as coisas e de criar uma nova missão. Nesse momento de vida, naturalmente você já criou seus filhos já estão fora de casa, né? Se você foi casado e teve mãe, e foi mãe. Então você tem liberdade pra agir. Agora você não tem que ficar cuidando mais de menino, olhando. Você não tá nem aí pra aquilo que os outros vão pensar. Você quer vivenciar a sua vida e fazer aquilo que te faz bem e que faz bem pro outro. E a partir dessa idade, que dos 63 anos, você começa a pensar de uma forma mais em nós do que em mim. Então não é aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto bem. É aquilo que nós sentimos, é aquilo que nós queremos. Você começa já a criar esse senso de legado, né? Com os filhos, com os netos, e aí você cria essa forma. Tá fazendo sentido? Que bom, gente, que tá fazendo sentido. Letícia, por que você tá falando isso? Porque amanhã é meu aniversário e a minha oração a partir de agora é a oração de Moisés. Senhor, me ensina a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. Me ensina a olhar para minha história, me ensina a olhar para os meus traumas, ensina-me a olhar para minhas experiências, me ensina a olhar para os meus pecados, para as minhas fraquezas, para as minhas mazelas, pelas minhas vulnerabilidades e encontrar ali algo que seja sábio, que a partir de agora eu tome outras decisões, que eu seja de outro jeito, né? Então a gente precisa ter essa noção por causa disso. A Karen falando aqui, ó, em algumas áreas é uma amadurecer mais rápido. Essas coisas acontecem, tá? Se você teve ausência de pai ou ausência de mãe, se você precisou de sair para trabalhar muito cedo, se você casou muito cedo, tudo isso acelera as fases, tá, gente? Isso aqui é aquilo que eu falei com vocês, é uma pesquisa filosófica de alguém observando o ser humano. Seria legal se isso aqui acontecesse nessas datas? Seria. Confesso pra vocês que com algumas intempéries que eu tive na minha vida, a minha vida aconteceu isso. Eu me casei com 28 anos, por exemplo. Então essa fase racional, né, eu tava questionando as coisas e organizando no mundo, começou aí, né, eu conquistar o meu lugar. Então com o casamento, né, com o Eduardo, eu comecei. Então dos 28 pra cá, a minha vida seguiu isso aí. Antes dos 28, não. Foi uma bagunça danada. Mas aí já aconteceu. Mas isso é regra, Letícia? Não, não é regra. Isso aqui é só um estudo que dá pra gente começar a olhar pra nossa vida e começar a enxergar as coisas, né? A palavra do Senhor lá em Apocalipse, eu não sei se é 2 ou 3, quando Deus tá mostrando ali a visão pra João, né? Ele tá falando lá as 7 igrejas, uma das igrejas, ele fala assim, olha, eu conheço bem as suas obras, né? Aí fala, olha, eu conheço tudo que... Deixa eu falar o versículo pra vocês, né, gente? Tem que ter versículo. Suas obras. Aqui, ó, Apocalipse 3:15. Fala assim, ó, eu conheço as tuas obras, e eis que nem é frio nem quente. Quem me dera se fosse frio ou quente. Assim, porque o morno és, nem quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar a sua boca. Pois disse, eu sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, miserável, pobre e cego. Esse versículo, ele fala muito comigo, porque muitas vezes a gente está vivendo uma vida de qualquer maneira. A gente está vivendo no piloto automático e a gente não tem nem noção de que tipo de vida que a gente está vivendo. Eu não sou quente nem frio. Eu nem estou vivendo a vida que eu deveria viver e também nem estou aquém daquilo que eu deveria viver. Eu estou ali no morno. E a palavra do Senhor fala que ele está a ponto de quê? De vomitar. Porque a pessoa se sente rica, abastada, mas ela não é feliz. E, gente, então a felicidade tá
tá interligada aí, né? Eu tô satisfeita, e a felicidade aqui, gente, não é tá alegre o tempo todo não, tá? Eu tô satisfeita com a vida que eu tô levando, eu estou construindo aquilo que eu quero realmente deixar de legado. Eu acredito que é essa pergunta aqui que... Sabe, que a gente precisa olhar para esse versículo, né, e pensar, será que eu tô construindo essa vida? Será que as minhas decisões diárias estão me levando para este lugar que eu acredito que seja do Senhor para mim, sabe? Então a gente precisa começar a pensar sobre isso. E para mim, aniversário, nada mais que isso, né? E aí, e também outra igreja que o Senhor está escrevendo lá em Apocalipse 2:19, fala assim, ó, eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e as últimas obras são mais do que as primeiras. Deixa eu só terminar de ler o versículo, porque pulou aqui o negócio. Gente, deixa eu só voltar aqui. A gente está no 2, capítulo 2, versículo 19 de Apocalipse, tá? Eu conheço as obras, mas eu tenho contra ti que tolerastes a Jezabel. Aí ele fala aqui sobre a Jezabel. Então, olha, eu vejo você, né? Então, muitas vezes isso pode estar acontecendo na sua vida também. Eu sei do teu amor, do teu serviço, da tua fé, da tua paciência. Ou seja, eu tenho muitas coisas boas. As minhas obras, tá legal. Mas você tolera a Jezabel. Aqui tem toda uma ideia profética para a igreja, tá? Mas assim, você tolera algumas coisas que você não deveria. Você aceita um tipo de vivência que você não deveria aceitar. E aí ele fala, olha, se arrepende-se, né? Sai, tira essas coisas de você. Então, a gente pode estar vivendo uma vida que a gente acha que tá com amor, com fé, com paciência, que a gente tá indo pro caminho certo, mas essa vida tem coisas que o Senhor precisa trabalhar. E a gente precisa estar atenta a isso. A palavra do Senhor fala, examine, pois, um homem a si mesmo. Ou seja, eu preciso examinar, eu preciso olhar pra mim, eu preciso aprender a contar os meus dias, eu preciso observar os acontecimentos da minha vida. Pra quê? Pra que eu tome boas atitudes, pra que eu reconheça e retire aquilo que precisa, tá? E a outra igreja também, eu gosto das cartas das igrejas, né? Tá dando pra ver, né? Conheça as suas obras. Tudo o Senhor conhece as suas obras, né? A maioria aqui é crente. Então o Senhor conhece as suas obras, né? Está diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tem poucas forças, mas obedeceste a minha palavra e não negaste meu nome. Essa igreja aqui já foi totalmente diferente. O Senhor estava falando assim, olha, eu sei que você é fraca. Eu sei que você não dá conta. Eu sei que a vida tá difícil. Eu sei que você passou por muita coisa. Eu sei que não tá do jeito que você gostaria ou que deveria. Mas sabe de uma coisa? Eu coloco uma porta diante de você hoje e que ninguém vai fechar. E por que essa porta tá aberta e ninguém vai fechar? Porque você obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Querida, eu não sei que fase da vida que você tá. Eu não sei o que você tá vivendo. Mas eu sei que hoje é o dia que o Senhor tá te dando a oportunidade de olhar pra você, de olhar pra sua história, de olhar para os seus dias e contar ele de uma maneira sabiamente, tá bom? A Keren, acho que esse contar podemos interpretar como contar de falar. Isso, de falar, dizer pros outros sobre os nossos dias. Será que os meus dias são bons, significativos e suficientes para que eu possa, ou que eu me orgulhe como contar para as pessoas? Gente, é isso aí, sabe? Por que hoje em dia as redes sociais tá muito... Foi um boom, né? É muito famoso, vamos dizer assim. Porque a gente entende que as pessoas estão contando os dias dela. Ela tá mostrando pra gente o que ela vive. Por isso que, né? Enfim... gera muitas outras coisas, né? Mas nós precisamos realmente contar as bênçãos do Senhor. É incrível. Quando acontece uma coisa boa na sua vida, você conta pra 2, 3 pessoas. Mas quando acontece uma coisa ruim, todo mundo sabe, até o padeiro. Outro dia eu tava na padaria, tava lá na fila, aí a menina do caixa, oi, senhora, tá tudo bem com você? Ah, minha filha não tá não, porque meu filho fez isso, meu filho... Gente, a menina do caixa, ela queria ser simpática, ela não quer saber da sua vida, mas a senhorinha tava contando assim, e ela foi, porque meu filho, porque minha nora, porque não sei o que é do meu neto, gente, e eu lá na fila esperando pra pagar o meu pão. Aonde que eu quero chegar, né?
Muitas vezes a gente não conta as coisas boas, né? Olha, eu passei por isso e isso com meu filho e eu resolvi a situação dessa maneira. Nossa, eu tive isso com relação ao meu marido e eu passei assim. E a gente precisa disso. Tito 2 fala muito sobre isso, né? As mulheres mais velhas ensinam as mais novas. Como que vai ensinar, gente? Com a experiência, com a vivência, tá bom? E pra terminar, deixa eu só falar mais uma... É uma igreja, Letícia? Sim, é uma igreja. Deixa eu ver. Essa fica no meu coração todos os dias, todas as horas, separar e dali. Apocalipse, continua Apocalipse, tá, gente? Apocalipse 2, no versículo 4. Eu vou começar no 4. Tenho, porém, contra ti, abandonastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caístes, e arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o candeeiro, caso não se arrependam. Essa igreja aqui, ela estava fazendo as coisas, sim, mas ela estava fazendo sem entusiasmo. Ela estava fazendo sem amor. Ela estava fazendo, não querendo fazer, ela estava fazendo por obrigação. E eu confesso pra vocês que um ano atrás, eu estava vivendo uma vida por obrigação. Eu levantava cedo porque eu tinha que levantar cedo. Eu lia a Bíblia porque eu tinha que ler a Bíblia. Eu ia na igreja porque eu tinha que ir na igreja. Eu entrei de religiosidade. E aquele entusiasmo, aquele prazer, aquela alegria, aquele contentamento, eu já tinha perdido. É todo dia que eu tô feliz? Não é todo dia que eu tô feliz, não. Mas eu trato o meu coração para trazer esse amor. E aí o que eu faço? Eu lembro do primeiro amor. E aí o Senhor aqui fala, né? Arrepende de onde você caiu. Aonde que a Letícia caiu? Aonde que a cristã, que eu tô falando de vida espiritual, né? Mas vocês vai encaixando aí. Aonde que a mulher vibrante espiritualmente, querendo as coisas de Deus, o sobrenatural de Deus, deu lugar para uma mulher religiosa? Aonde que uma esposa apaixonada, que amava o marido, né, que se sentia, né, frio na barriga quando via, que queria agradar, virou uma esposa chata que só faz coisas por obrigação? Aonde que aquela mãe que brincava, porque quando eu tiver meu filho, aonde que essa mãe tá? Que se imaginou fazer milhões de coisas com seus filhos e agora você fica quieto, menino. Menina, dá um celular pro menino tentando me distrair. Aonde que tá isso? Entende? Então, quando eu olho pra essa igreja, eu vejo isso. Aonde que tá o entusiasmo de vivenciar cada dia, né? Será que você tá apertando o botão soneca da sua vida, né? Tem aqui... Eu acho que não tá aqui não, né? Tá num dos meus cursos. Essa aula, se você quiser, depois você me manda lá. Letícia, eu quero a live do Aperto Soneca, que eu te mando o link pra você ver. Muitas vezes isso, eu tô apertando o botão soneca da minha vida. Porque quando o relógio desperta 6 horas da manhã e eu não levanto e eu coloco pra ele apertar às 6h05, a resposta que eu tô dando pro Senhor é o seguinte: eu não quero vivenciar esse dia. Eu não quero experimentar esse dia. Aí, beleza, dá 6h05, eu vou lá e de novo aperto soneca. Qual é a mensagem que eu tô mandando pro Senhor? Senhor, é muito melhor ficar dormindo do que vivenciar aquilo que o Senhor preparou para mim. Então, nós precisamos ter essa noção que a nossa vida sim é valiosa e nós precisamos sim vivenciar os nossos dias de maneira que eles mereçam ser contados. De maneira que a gente chega no final do dia com um saldo positivo daquilo que a gente aprendeu. Que a gente conte os nossos dias e nos encontremos sábias, mais sábias. Isso mesmo, o piloto automático. A gente tem que sair desse piloto automático e vivenciar aquilo que Deus deu. Tudo bem, Letícia, eu entendi, aconteceu tudo, você falou, eu entendi isso tudo, mas como que eu posso viver isso, né, de maneira sábia? Eu já falei com vocês, né, que eu tenho diário. Tem diário desde de nova. Então, claro que eu não escrevo com tanta frequência, né, gente? Mas muitas vezes eu vou lá naquele diário e eu leio e falo, meu Deus do céu, eu aqui descabelando por causa disso. Ou seja, eu aprendi. Quando eu vivenciar aquilo novamente, eu já não vou me descabelar tanto, né? Então, eu gosto de fazer esse registro porque eu consigo enxergar a minha evolução. Eu tenho vários diários meus que as últimas páginas são: onde que eu quero estar para daqui 5 anos, o que eu quero fazer, que tipo de ministério que eu quero ter, que tipo de vida com meu marido que eu quero ter, que tipo de mãe. Eu já contei pra vocês, né, que quando eu tava com depressão pós-parto, num desses meus diários eu falei assim, não, olha, eu quero ser uma mulher alegre e divertida.
E eu quero ser uma mulher sexy, disponível, né? Disponível e encorajadora. Como mãe, eu quero ser uma mãe alegre, quero ser uma mãe comunicativa e uma mãe aberta. Então, essas três coisas que eu decidi, tanto pra ser como esposa, como mãe, eu comecei a pensar quais são as tarefas, as atitudes que eu preciso tomar para que isso seja necessário, né? Foi aí que eu implementei o tempo com os meninos, né? Tem dia que eles não querem ter tempo comigo, mas eu quero ter tempo com eles. E graças a Deus, né, que tem 2 anos que eles estão em horários diferentes, então eu consigo ter um tempo de manhã com um tempo de manhã com o outro. Por quê? Porque eu queria ser uma mãe presente, eu queria conversar, eu queria saber da vida deles. Então, pra isso, eu tinha que decidir esse tempo. Joguei minhas camisolas tudo de amamentação fora. Porque eu não queria ser uma esposa sexy. Então, na hora de dormir, eu tenho que entender que eu preciso de roupa sexy, já que eu quero, né? Eu criei uma agenda pra gente ter as nossas relações íntimas. Porque aí, não, hoje é terça-feira, hoje é dia. Eu já começo a me preparar mentalmente pra aquilo. Gente, eu corro de qualquer BO durante o dia. Coisa que eu sei que vai me deixar nervosa, que vai me deixar chateada. Aí, minha filha, resolvo no outro dia. Por quê? Porque esse dia é especial pra isso. Ou seja, eu tomo atitudes. Eu começo a viver de maneira mais sábia, porque eu sentei, olhei pra quem eu sou, o que eu tenho e decidi ter uma vida diferente, tá? Então, a gente precisa, e essa responsabilidade é minha e sua. Você viu Deus falando aqui, eu sei que você deixou o primeiro amor. Você esfriou o primeiro amor. Então, volte, se arrependa. Gente, essa volta é minha, essa volta é sua, esse arrependimento é meu, é seu. E o que é arrepender? É mudar de direção. Não é só ficar chorando, ai meu Deus do céu. Não! Você chora, pode até chorar. Você pede perdão, você pode até pedir. Mas a partir de agora você tem que tomar uma nova atitude. Você tem que viver sabiamente. Eliane, é muito difícil entrar neste lugar é muito fácil entrar nesse lugar de satisfação que eu vejo como ingratidão. E é mesmo, é muito fácil. Se a gente parar pra olhar, a gente foca naquilo que tá faltando. E quanto mais eu foco naquilo que falta, menos eu olho aquilo que eu tenho. E aí, menos grata eu sou. É isso mesmo, tá? Então, isso tudo é pra te falar que tenho novidades. Lógico que tenho novidades, né? Eu ia vir aqui véspera do meu aniversário, fazer uma live de aniversário e não ter novidades? Vai ter novidades. Gente, dia 1º de setembro, nós vamos começar um desafio. E esse desafio, ele é diferente de tudo. Querem, não compre. Pelo amor de Deus, querem. Não compra, não. Ok, querem? Não compre. Lá na plataforma vai estar pra você. Não compre. Todo mundo, tá, gente? Que tá, eu sei que a Karen, que é a minha aluna da plataforma, tá aqui. Mas se você ver a gravação e for minha aluna da comunidade de pai, não compre. Que vocês vão ter lá, tá bom? Não compre. Gente, a gente vai começar dia 1º de setembro. Vai ser esse desafio, vai se chamar Acenda a Luz. Acenda a luz na escuridão. É mais ou menos isso mesmo, tá? Vai chamar Acenda a Luz. Qual é o foco desse desafio? Autoconhecimento. É você se conhecer. Eu vou te dar uma lista, um questionário. Vou colocar na plataforma pra vocês também, tá, Keren? Vai ser maravilhoso. Vai ser um diário virtual. Você vai receber lá com todos os dias, com tudo aquilo que... E você vai mergulhar comigo nesse desafio. Ele vai ser de autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É você conhecer a si mesmo. Por que, Letícia? Porque quando eu conheço a mim mesmo, eu consigo tomar decisões, eu posso voltar, eu posso me arrepender, eu posso mudar de caminho, de direção, e eu posso construir uma nova jornada. Eu posso dar liberdade pro Espírito Santo trabalhar. Eu posso dar legalidade pro céu descer sobre a minha vida. Então eu preciso sim me conhecer, saber aquilo que tá aqui dentro da minha cabeça. Pra quê? Pra que o Senhor possa agir na minha vida, tá bom? Tem coisas que você pensa sobre você que você não deveria, ou que não é verdade. Lembra que eu te contei da história de eu ser estabanada? Eu não sou estabanada. Eu não sou desorganizada, mas por causa daquela experiência, as pessoas enfiam na minha cabeça e eu fiquei anos da minha vida assim. Ou seja, tem coisa na sua vida que você tá anos assim, mas não é porque você é porque alguém plantou lá atrás e você acreditou naquilo. Então, esse desafio é pra isso, tá bom? Pra você olhar pra você escrever, vai ter que escrever. Por quê? Porque depois a gente vai consultar. Então, ele vai começar dia 1º de setembro, vai ser dias consecutivos, ou seja,
seja, vai ter sábado e vai ter domingo também. E serão 40 dias, tá bom? Vai acabar dia 10 de outubro. O que você vai ter nesse devocional, nesse desafio? Devocionais diários, vai ter perguntas de reflexão, de autoconhecimentos diariamente. Você vai ter acesso a um diário virtual que você vai poder imprimir na sua casa e escrever todo santo dia. As 10 primeiras vai ter bônus especial de agilidades e vai ser uma imersão. A gente vai falar sobre dons ministeriais. E as 5 primeiras, além, né, de ter o término aqui, vai ter encontro comigo ao vivo de devolutiva. O que é devolutiva, Letícia? Você vai responder tudo aquilo ali e depois eu vou sentar com você e falar assim, e aí, querida, o Senhor tá falando isso pra você. É isso aqui que você tem que fazer na sua vida. É esse caminho aqui, mediante a sua história, mediante suas respostas, nananana. Então vai ter uma devolutiva minha. Você vai ter uma sessão que eu chamo uma sessão de clareza. Você vai vir com todas as pecinhas do quebra-cabeça, pum, e o Espírito Santo vai nos guiar para criar ali a imagem daquilo na sua vida, tá bom? Então vai começar dia 1º de setembro. Letícia, vai ser gratuito? Não, não vai ser gratuito, tá? Mas vai ser um valor, gente, que qualquer uma pode pagar. Não é possível. Vai ser quanto, Letícia? R$40. Você pode dividir até 5 vezes. Vai dar 5 de 8 e alguma coisa, né? Porque tem juros da plataforma. Então pensa comigo. R$9 por mês durante 5 meses para você participar de um devocional como esse. E lembrando que as 10 primeiras tem uma imersão de teste ministerial e as 5 primeiras tem a minha devolutiva, tá bom? E a gente vai começar dia 1º de setembro até dia 10 de outubro. E no final a gente vai ter uma imersão geralzona com todo mundo que comprar. Vai ter uma aula ao vivo pra gente encerrar esse desafio. Letícia, por que vai ser 40 dias? Porque 40 na Bíblia fala de preparo. Tudo que foi preciso, necessário para mudar, teve 40. Jesus, 40 dias no deserto. Moisés, 40 anos com o povo, né? Enfim, tem vários 40 na Bíblia e é pra isso. Toda vez que fala 40, Jesus ressuscitou no domingo e ainda ficou mais 40 dias com os discípulos vivos, tá? Preparando os discípulos pra missão. Então, o 40 na Bíblia fala de preparação. Por isso que a gente vai ficar com os 40, tá? Semana que vem, segunda-feira, eu vou colocar o link lá no grupo, né, do WhatsApp primeiro. Depois eu vou colocar o link aqui. E aí eu vou avisar, vai ser segunda-feira, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã eu vou colocar o link. Primeiro lá no grupo, 10 horas da manhã vai vir aqui pro Instagram. Se você não tá no grupo, entra, pede o link do grupo pra você entrar, pra você ter a oportunidade de ser as 10 primeiras, tá bom? Ou as 5 primeiras, enfim, pra fazer. R$40, gente, já separa aí no cartão de crédito, no Pix, tá bom? Tô falando hoje pra você não gastar o dinheiro todo no final de semana e falar que não tem lá no outro dia, porque eu sei que é fim de mês e eu sei que o pessoal deve estar apertado, né? Mas tudo bem, R$40 e vai ser uma bênção te ter. Então, recapitulando, vai começar dia 1º de setembro, vai terminar dia 10 de outubro, 40 dias consecutivos. Você vai ter um devocional diário, vai ter perguntas reflexivas de autoconhecimento diário, você vai ter um diário virtual para você imprimir e escrever as suas respostas. As 5 primeiras vai ter devolutiva, né, uma sessão de clareza comigo. As 10 primeiras vai ter a imersão de teste de dons, tá bom? E todas terão um aulão comigo ao vivo dia 10 de outubro, tá bom? Então, segunda-feira eu coloco o link no grupo às 9 horas, aqui às 10 horas, e nós vamos passar esses 40 dias se preparando para essa virada de chave e preparando também pra gente vivenciar aquilo que o Senhor tem pra gente. E aí, gostaram? Adorou o presente? Pois é, Keren. As alunas, ó, lembrando que as alunas da comunidade não precisam se inscrever, né? Elas pode se inscrever para concorrer às 10 primeiras e às 5 primeiras, mas não para ter o conteúdo, porque vocês vão ter lá na plataforma, tá bom? Então pode ficar despreocupada. Dúvidas, mulheres? Me conta aqui se tem dúvidas. Se tiver também, depois vocês podem me mandar lá no privado, tá bom? Vai ser uma honra responder vocês lá. Então tá bom. Então eu quero encerrar, né, essa live de aniversário, agradecendo vocês por mais um ano juntas. É uma honra mesmo ter.
Vocês não sabem como que o meu coração fica alegre e feliz, como o meu chamado ganha vida, né? Com cada depoimento de vocês, com cada comentário nos posts, com cada direct que eu recebo, com cada história que eu ouço. A minha vida é muito cheia, né, de satisfação por causa disso, tá? Eu sei que o Senhor tem algo maravilhoso pra cada um de vocês e é uma honra poder participar, pelo menos assim, um tiguinho disso, ou te impulsionar de alguma maneira, ou te dar uma cajadada santa, né, ou te dar uma sacudidela. Eu fico muito feliz por isso. E o desejo mesmo profundo do meu coração é que você se levante e que se posicione para vivenciar aquilo que o Senhor tem pra você. Ele não te chamou pra você viver a sua melhor versão. Sinto ele em dizer, ele te chamou para você viver a versão que ele sonhou para você na eternidade. Então que esse dia, né, que eu estou comemorando o meu aniversário, seja para você um alerta de que o Senhor tem mais para você. E assim como o Senhor, né, usou João para escrever para as igrejas lá de Apocalipse, eu quero repetir para você, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a você. Se você tá aqui, se você ouviu essa live, ouça, porque o Senhor tá querendo falar algo com você, tá joia? Obrigada, mulheres! Deus abençoe a todas vocês num excelente final de semana. Lembre de mim nas suas orações, né? Principalmente nesse final de semana, que eu vou deixar aqui minha família, meus filhotes. Ai, meu Deus, num dia tão especial pra nós, né? Mas eu vou estar lá fazendo a obra do Senhor, que o Senhor seja comigo lá e eu conto com vocês, tá bom? Fica com Deus, Jesus te abençoe e até semana que vem. Tchau, tchau!